entrar nesse capítulo 4, trazer um conteúdo que sempre, né, eu gosto muito de fazer uso dele, que eu acho que em tudo nós precisamos tirar os ensinamentos de fatos do passado, mas nunca nos esquecermos que eles guardam relações com as coisas que vivemos hoje. Então, eu queria inicialmente trazer, né, a leitura do que se encontra, os irmãos já sabem, Eclesiastes, capítulo 1, os versículos 9 e 10. Eu vou pedir que a minha esposa Teresa leia, né, faça a leitura. No caso, ela vai ler segundo a versão King James, que eu acho que nessa versão, esses dois versículos, eles retratam com a forma mais clara, precisa e transparente o que nós precisamos absorver em termos de princípios de Deus. E aí eu pediria que ela fizesse a leitura, por gentileza. Eclesiastes 1, versículo 9 e 10. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo no qual se possa dizer, vê, de fato, isto é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Então, irmãos, esse é um dos princípios, né, que vai nortear, né, a nossa sequência pelo capítulo 4 de Gênesis. E, ao falar no capítulo 4, eu queria trazer à memória algumas passagens do capítulo 3, né, que agora nós, infelizmente, né, estamos nos capítulos em que vamos falar da queda do homem, e essa queda, ela é queda em cima de queda atrás de queda, não é? É uma sequência de quedas originadas ali pela desobediência no capítulo 3, e nós vamos, infelizmente, nessa descendência, né? Nesse caminho de descendência, de degradação, de queda, e aí o capítulo 4, né, é uma sequência da queda que aconteceu no capítulo 3. Então, eu gostaria de falar de que um dos efeitos da queda que houve no capítulo 3 se encontra em Isaías, capítulo 30, o versículo 26. Então, eu pediria que os irmãos fossem a Isaías, capítulo 30, o versículo 26. Muito interessante esse versículo, irmãos. E ele dá conta de um dos efeitos da queda, né? Um dos efeitos da desobediência, do que foi quando, infelizmente, Eva e Adão comeram daquele fruto, o qual o Senhor disse que não deveria comer. Então, lá em Isaías capítulo 30, o versículo 26, diz assim: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então, irmãos, aqui mostra, né, que como a gente sabe que por conta da desobediência, o Senhor disse, né, lá em Adão, disse para Adão que maldita era a terra. Então, a terra sofreu as consequências, né, da desobediência do homem. E a natureza, né, como sabemos, sofreu isso. E um dos integrantes dessa natureza foi o Sol e a Lua. Pelo que se mostra aqui, o Sol perdeu 6 vezes da sua capacidade de luz. E a Lua também, por conta do que ela seria em termos de refletir a luz do Sol. Né? Vejam que aqui diz que a Lua, quando tudo for restaurado, né, vai ter a claridade do que o Sol hoje nos oferece. E o Sol terá um resplandecer de luz, de uma forma da perda que houve, de 7 vezes. Então, dá para a gente imaginar que no tempo ali de Adão e Eva, né, no paraíso, antes da queda, a luz era algo realmente de grande intensidade, né? Existia uma transparência total, que depois da queda, agora ela está esmaecida. Nós hoje olhamos para o Sol e achamos, né, ele muito brilhante, de uma luz intensa, mas vejam, nessa época a intensidade era muito maior.
E aí interessante que mostra, né? Porque essa luz era muito intensa, né? Muito pouca a questão de se observar trevas, né? Havia uma transparência total em tudo. E aí eu trago um comentário de um livro chamado Descomplix, que é de um irmão chamado Richard Guerra, que ele vai falar um pouco dessa questão do esmaecimento, né? Dessa transparência. E isso vai afetar as relações. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que nesse livro ele se baseia num texto do irmão John Piper, que o texto é A Rebelião da Nudez e o Significado das Roupas. Ele diz o seguinte, o Richard Guerra, ele vai falar da queda, da vergonha, né, que Adão e Eva passaram a ter, tanto de Deus como também entre eles. Por isso que eles vão, né, coser roupas, né, com folha de figueira, porque a vergonha agora se instaurou entre eles, relação entre eles, um e o outro, e a relação entre eles e Deus. E ele diz assim, que não só, né, houve essa vergonha em relação ao Criador, mas entre eles mesmo. Ele diz assim: mas o casal também se sentiu exposto um diante do outro. Cada um deles olha para o outro agora e pensa: eu sei o que essa pessoa fez com o Criador. Ela desobedeceu a uma ordem expressa. Ela o traiu. Se ela teve coragem de fazer isso com ele, o que não será capaz de fazer comigo? Então, vejam, irmãos, como isso é interessante, né? Houve realmente um rompimento de uma transparência de relacionamento entre o homem e Deus e entre os homens. No caso aqui, entre marido e mulher. E como isso até hoje nos afeta, né? Muitas das questões dos nossos relacionamentos conjugais e até com irmãos é fruto de não haver mais essa transparência. Nós, infelizmente, abrimos, né, uma porta que o Senhor não queria que abrisse, para que nascesse desconfiança, descrédito, né? E isso tem nos perturbado até hoje. Então, eu gostaria de prosseguir também com outro efeito também lá do capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, que diz assim, então, Gênesis 3,17. E Adão diz, visto que atendesse à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, agora vem aqui o que eu quero fazer referência. Maldita é a terra por tua causa. Então, o Senhor amaldiçoou a terra. E isso, nós precisamos ter esse princípio, né? É bom chamá-lo a atenção, porque a terra foi amaldiçoada. E aí, antes de entrar lá no comentário que vamos falar da oferta de Caim, né, em relação a Deus, nós precisamos trazer luz com relação a isso aqui. O Senhor amaldiçoou a terra. E aí eu queria só abrir um comentário que, por exemplo, muitas das vezes a gente, quando, por exemplo, alguma pessoa amiga nossa chega um dia da sua data natalícia, nós queremos oferecer um presente, né, ofertar alguma coisa para ela. E a gente sempre busca dar aquilo que ela gosta. Ninguém iria dar para alguém que vai aniversariar, alguém que a gente quer presentear, alguma coisa que você sabe que ela não gosta. Por exemplo, eu sei que minha esposa não gosta de determinado item. Eu não vou, no dia de uma data de uma oferta a ela, ofertar aquilo. Então, isso é algo que eu gostaria de deixar para os irmãos já em aberto, né, já como princípio, para que enxergue depois por que o Senhor não se agradou, né, daquela oferta que Caim ofereceu. Eu acho que é importante, por exemplo, quando a gente comparece num lugar, não é? Existe todo um ritual. Olha, nesse lugar a pessoa só pode comparecer de terno. Ninguém vai ousar querer adentrar num lugar desse com outra roupa que não seja aquela exigida. Isso são princípios que, se humanamente a gente atende, quanto mais com a questão espiritual. Então, continuando, também gostaria de fazer uma referência ao versículo 15, porque diz assim, versículo 15 de Gênesis 3, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, tem uma coisa interessante, porque mostra
na questão da inimizade, mostra a questão de uma inimizade entre descendências, entre uma descendência que seria da mulher, que nós sabemos vai levar a Cristo, e aqui é levada a questão também de haver uma outra descendência, uma descendência da serpente, cujo ápice dessa descendência, né, assim como a descendência da mulher, o ápice é Cristo, nós nunca podemos esquecer que essa descendência da serpente, o ápice dela é o anticristo. E aí eu gostaria de ler um comentário que se encontra no livro do G.H. Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra. Os irmãos me perdoem, eu vou fazer algumas leituras, porque acho que não devo quebrar assim, o sentido do que foi escrito. É muito importante esse relato e eu não queria desvanecê-lo, né? Então, diz assim: a inimizade não deveria ser confinada à serpente e à mulher, mas também estender-se-á à descendência de ambas. Quem, então, é a descendência da serpente? São aqueles que manifestam o espírito de orgulho independente, pelo qual se deu a queda de seu pai, o diabo. São aqueles que não reconhecerão sua condição perdida e não se submeterão a ser salvos pelos méritos do Filho de Deus. Mas eles mesmos farão o que deve ser feito ou negarão orgulhosamente a necessidade de fazer qualquer coisa e gritarão contra Deus, se é que creem em sua existência, pois ele não satisfaz rapidamente seus desejos sem qualquer referência à sua lei infringida. Por isso, cegos e loucos pela arrogância, acreditam na mentira da serpente e, julgando-se deuses, não têm, por conseguinte, reverência por Deus e não hesitam a desafiar sua vontade se sua própria inclinação os prontifica a fazê-lo. Esta é a descendência da serpente, distinguida pelo espírito que dá vigor ao seu pai, e cabeça central e amaldiçoada, a por fim compartilhar com ele do lago de fogo. Então, também é interessante fazer esse relato, né, da questão da inimizade, da descendência, e nós não podemos nos atentar, quando entrarmos no capítulo 4, de termos lembrança disso aqui. Também eu queria trazer aos irmãos o que se encontra em Salmos 51:5. Então, Salmos, capítulo 51, o versículo 5, em que Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E aí eu quero trazer para os irmãos, né, que esse relato de Davi nós vamos aplicar lá agora em Caim, em Abel, né? Tanto Caim como Abel nasceram no pecado, né? Eles vieram da iniquidade. Qual iniquidade? A desobediência, né, de Adão e Eva. Não podemos fazer qualquer distinção natural entre Caim e Abel. Eles, infelizmente, são filhos do pecado. São descendência agora de uma iniquidade cometida. E isso é importante, porque muitos, às vezes, querem separar, né, a natureza de Abel e Caim. Não é pela questão da natureza. Todos eles são da mesma descendência. Descendência a partir da queda do homem que houve no capítulo 3 de Gênesis. Então, irmãos, com essas palavras iniciais, eu gostaria de adentrar no capítulo 3, no capítulo 4. Em alguns casos, eu vou fazer algumas leituras de alguns versículos e fazer o comentário devido. Tá? Então, pediria que os irmãos abrissem, né, em Gênesis capítulo 4, nós vamos conversar com o versículo 1. Então, diz assim o versículo 1: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E aqui é interessante, né, que esse Senhor aqui, a qual Eva se refere, não é Jeová, é Elohim, não é? Então isso é importante, porque nós vamos ver que até lá, quando nasce
7, né, sempre está se usando esse termo Elohim, e não Jeová, né, aquele realmente que é, o que era, o que sempre há de ser, aquele que nunca muda. Né? Então, nós vemos essa expressão de Eva a respeito de chamar o Criador Deus, né, de Elohim, não de Jeová. Isso é muito interessante também. E aí Eva também tinha, com o relato do versículo 1, Eva, ela tinha um pensamento, né, quando o Senhor disse, né, que a descendência dela ia ferir a cabeça da serpente, ela acreditava que Caim seria este. Seria esse que restauraria todas as coisas, né? O pensamento dela foi nesse. E aí ela chamou esse filho dela de Caim, né? Caim, que significa aquisição, possessão, libertador, né? Só que, infelizmente, irmãos, Eva se enganou, porque esse Caim foi a primeira semente hostil da serpente, que levaria ao anticristo. Isso nós podemos confirmar em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Pedir que os irmãos fossem. Vamos deixar aqui o capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá para 1 João, capítulo 3, versículo 12. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, 1 João 3,12. Vou só ler o 11, né, para ficar com sentido, né? Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, infelizmente, assim como Deus mostrou, haveria uma descendência da serpente e uma descendência da mulher. E esse primeiro filho, Caim, ele é, infelizmente, da descendência da serpente, como em 1 João está ali muito bem posto. Né? Então, continuando, no capítulo 4 agora, né? Voltando a Gênesis 4, eu li o versículo 1, agora vou ler o versículo 2. E diz assim, versículo 2: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. E é interessante que Eva inicialmente chama aquele primeiro filho de Caim, ela acreditava ser ele, aquele descendente, e aí, com o passar dos anos, Eva vai percebendo que esse que ela achava que ia ser o descendente, não é. O comportamento de Caim começa a Eva a perceber que não era bem como ela pensava. E aí ela entra realmente no processo de depressão, de desgosto, e ela, com esse segundo filho que nasce, ela chama ele de Abel, que significa aquele que passa como um sopro, né? Que dá a entender realmente que aquele pensamento inicial de Eva, né, de que Caim seria o descendente que libertaria, isso tudo desvaneceu. E aqui nós temos também, né, a questão de que fala que Caim, né, ele se tornou lavrador, aquele que obteria alimento, seria o provedor, né? Nós devemos nos lembrar daquilo que vimos lá no capítulo 3, que a terra seria maldita por conta da desobediência, mas precisaria se obter o alimento dessa terra, até porque não é ainda autorizado, né, a se comer os animais. Abel era pastor de ovelhas e nós entendemos é que o propósito dele criar as ovelhas era um propósito de sacrifício, né, ofertados a Deus, e também como vestimenta. Então, há uma diferença muito grande, né, entre Caim, que era aquele que provinha os meios, né, subsistência, e o que Abel fazia. Né? Tinha a providência com relação aos sacrifícios que deveriam ser ofertados a Deus, e também como vestimento. Então, continuando,
Vou ler os versículos 3, 4 e 5, lá de Gênesis 4. Então, versículo 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, irmãos, é interessante aqui aquilo que eu já tinha falado, né? Que o Senhor aqui diz que ele se agradou de Abel, da pessoa de Abel e de sua oferta. E com relação a Caim, ele não se agradou. E aqui é interessante a gente ir até Hebreus, capítulo 9, o versículo 22. Então, Hebreus, capítulo 9. Vou chegar aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, é uma coisa muito importante dizer que há uma oferta, aliás, há uma questão entre a oferta que deve ser oferecida. E assim, aquele mesmo exemplo que eu disse, que a gente não deve dar aquilo que a pessoa não gosta, Deus realmente já tinha demonstrado que aquilo que seria para ele ofertado como sacrifício deveria ser sangue. Isso estava muito bem colocado, isso era algo que deveria ser seguido. Então, nós temos aqui uma diferença muito grande entre por que Deus se agradou da oferta de Abel, né? Abel procurou dar aquilo que Deus queria, que Deus desejava. O mesmo exemplo do presente. A gente nunca oferta a uma pessoa aquilo que ela não gosta. Se Deus disse que a terra era maldita, como ofertar algo da terra? Né? Então, isso é importante, esse princípio ser observado. E lá em Hebreus, como nós lemos 9:22, né? Aqui fala que nada, né? As coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que esse homem que caiu, que se degradou, possa agradar a Deus, o sangue é a base. Sem o sangue como base, não se agrada a Deus. E Caim não percebeu isso. Já Abel, sim, sabia que para que Deus se agradasse dele, Abel, ele deveria primeiro ofertar aquilo que agradava a Deus. E aí é uma coisa interessante, né? A gente sabe que Deus, ele ama o pecador e odeia o pecado. Então, eu não posso chegar a Deus, né? Pecador, eu preciso primeiro dar o pecado. E Abel soube muito bem fazer isso. Ele responde atrás de um sacrifício aceitável. Ele sabe que é pecador e ele procura realmente, primeiro, fazer aquilo que agrade a Deus como sacrifício, para que depois, agora, Deus possa aceitá-lo. E isso, infelizmente, para Caim já não foi, porque Caim se porta realmente de uma forma que Deus não queria, trazendo uma oferta em que o Senhor não iria se agradar, porque Deus já havia estabelecido que a oferta de sacrifício deveria ser feita com sangue. Então, não adianta. E nós hoje, irmãos, podemos trazer para os nossos dias o que agrada a Deus, né? O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é o que justifica a igreja e que condena o mundo. Então, nós não podemos comparecer diante do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos estar com o sangue. É através desse sangue que nós podemos realmente adentrar no Santo dos Santos. Foi através realmente do sacrifício do nosso Senhor, rasgar aquele véu, que é realmente o sacrifício dele naquela cruz, nos dando a possibilidade de nos achegarmos ao Santo dos Santos. Esse é um princípio que não pode ser abandonado. Então, continuando, né? Aqui fala que
Caim, diante dessa atitude que ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele, diz que ele ficou irado, consumido de cólera, né? E aí nós precisamos, né, nos livrar disso, né? Como diz aqui, voltando lá para o capítulo 4, né, o versículo 5, que diz assim: ao passo que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim descaiu-lhe o semblante. Então, irmãos, isso é algo que nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter todo o cuidado, né? De nós, quando formos rejeitados, procurarmos realmente, através da cruz do Senhor, através do sangue precioso dele, procurarmos realmente nos redimir, procurarmos nos reconciliar com o Senhor. E não tomarmos essa atitude, né? De se irar, de descair o semblante, porque o Senhor realmente já estabeleceu como é que as coisas são, como é que nós devemos nos relacionar com ele. É aquela mesma questão lá do presente. O que agrada o Senhor? É aquilo que devemos procurar fazer. Então, continuando, a leitura dos versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Gênesis. O 6 diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, nós vemos aqui mesmo o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, vê uma criatura sua, né, irada, né, descaindo o semblante, o Senhor vem com seu ar de misericórdia, o Senhor acolhe, o Senhor aconselha, o Senhor recebe, o Senhor realmente mostra a sua grande misericórdia, né? O Senhor não quer realmente que nenhum de nós se perca, mas quer também que a gente possa reconhecer a grande misericórdia dele, quer também que a gente possa encontrar qual é a vontade dele. Isso é algo precioso, né? E Deus não rejeitou Caim. Deus realmente acolheu Caim. E aí nós podemos também nos lembrar do que o próprio Senhor fez com Judas, mesmo sabendo que Judas era daquela forma, né? Infelizmente, que não seguiria o caminho do Senhor, mas Deus o acolheu. O Senhor o recebeu como seu discípulo. Então vejam, irmãos, como o Senhor é. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não julga previamente, o Senhor nos dá a chance, o Senhor realmente faz de tudo, o Senhor joga realmente todas as suas esperanças em nós. Mas, como nós sabemos lá em Eclesiastes, né, capítulo 25, deixa eu só trazer para os irmãos, que é, infelizmente, até onde Deus pode ir. Aliás, em Provérbios 25, perdoe, irmãos. Provérbios 23, 26. O Senhor diz assim, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, como o Senhor diz ali a Caim, né? Eis que o pecado está à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está realmente concitando esse homem. Entrega teu coração, essa direção. Prosseguindo, o versículo 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no caminho, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, irmãos, esse versículo, né, mostra já realmente que Caim é o filho realmente da serpente, né? Ele tem realmente as características da serpente, a cilada, o engano, né? Isso aqui está muito bem demonstrado, né? Ele arma um ardil e chama seu irmão, né? Convida seu irmão para um propósito maligno, né? Então, não há como não dizer que esse Caim, infelizmente, é da descendência da serpente. Então, continuando, eu vou ler agora os versículos de 9 a 16. Então, o versículo 9 diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão?
Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então, irmãos, dessa sequência de versículos, né, do 9 ao 16, o primeiro deles eu gostaria de destacar, o Senhor faz uma pergunta a Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? E o Senhor não pergunta porque o Senhor não sabe, não é? O irmão perdeu a conexão. Só aguardar um pouquinho, irmão. Deve estar Me retornando já. perdoa, me perdoa. Me Seu som está. perdoe, mas já retornei. Está ouvindo aí? Os irmãos estão Estamos sim, ouvindo? Zé. Vamos indo. Aleluia. Houve uma falha aqui, me perdoe. Então, no versículo 9, aquela questão, pergunta, eu estava dizendo que o Senhor não pergunta apenas para querer saber. O Senhor sabia de tudo o que tinha acontecido, mas por que o Senhor faz a pergunta? Né? O Senhor quer que realmente as consciências sejam realmente tocadas de arrependimento. Lembra que o Senhor lá naquele discurso com a mulher samaritana, né, ele diz assim, onde está teu marido? Né? E ali ela se abre, diz, não, eu não tenho marido. Então, todas as vezes que o Senhor faz uma pergunta como essa, é para que a gente possa se arrepender, a gente possa realmente confessar diante dele a nossa falha cometida. Então, aqui o Senhor dá uma oportunidade para que Caim pudesse se arrepender. Mas isso não acontece, né? Mostra realmente que esse Caim é da descendência da serpente, porque a resposta dele é uma resposta insolente, mentirosa, né? Ele diz assim: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Então vejam a forma, né, com que esse Caim responde ao nosso Deus maravilhoso. E que nós possamos, né, aprender com isso, né? Como nós temos respondido ao nosso Senhor, quando ele abre o entendimento acerca dos nossos pecados, das coisas erradas que fizemos. Como nós nos comportamos diante desse maravilhoso Senhor? Confessamos logo diante dele que falhamos, que queremos realmente que o sangue dele nos habilite novamente a estar em sua presença. Aí, né, o versículo 10, que fizeste, a voz do sangue de teu irmão clama da terra por mim. Irmãos, isso é interessante, esse versículo 10, porque ele vai falar num sangue, né, que clama da terra, né? E nós podemos, diante daquilo que nós lemos lá de Eclesiastes, aqui a terra clama por aquele sangue inocente de Abel, né, que foi morto, né, por um homicídio. Nós podemos trazer para os nossos dias, né? Quer dizer, os dias a partir da vinda do nosso Senhor. Hoje, o sangue que clama nessa terra foi o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado por todos nós. Nós precisamos fazer essa evolução, né? Nada de novo. Um dia o sangue do inocente Abel derramou sobre a terra. Hoje, irmãos, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo está realmente sobre todos nós. E como já foi dito, o sangue é a nossa base. E é neste sangue que nós realmente nos purificamos e podemos nos achegar diante de Deus. Então, continuando, né? O versículo 12: quando lavares o solo, não dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Nós sabemos que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E a essa geração de Caim foi dado que eles são fugitivos e errantes. Nós não podemos confundir as coisas.
nós não somos fugitivos e errantes. Nós somos peregrinos e estrangeiros dessa terra. Nós não temos nada com ela, mas nós temos um lugar que o Senhor está preparando para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos nada de envolvimento com essa terra, e é importante isso. Nós não podemos fazer como essa geração de Caim, que procurou, né, obter algum refúgio nessa terra. Procurou, em detrimento de não buscar o Senhor, coisas que o preencheram preparada para nós. Louvado seja o Senhor. Continuando, então, no versículo 13, que diz lá, né? Então Caim disse ao Senhor, é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então, irmãos, o que adianta toda essa confissão dele se ele não se arrepende, não é? O que adianta ele confessar isso? Eu sou realmente o tamanho, é grande o tamanho do meu castigo, né? Eu não posso suportá-lo. O que o Senhor mais quer não é esse tipo de discurso, mas nós nos apresentarmos diante do Senhor, confessando nossos pecados, nos considerando indignos e realmente pedindo que o sangue, que é a nossa base, nos redima e nos reconcilie com Deus. Então, de nada adianta esse comportamento. Quantos e quantos nessa terra, né? Eles aceitam o castigo, né? As coisas erradas que aconteceram, mas não admitem que devem ir ao Senhor, confessar seus pecados, tomar o sangue como base para serem redimidos. O homem ainda acredita que pelas atitudes dele, pelas coisas que ele faz, ele pode alcançar tal redenção. E nós sabemos que só o sangue pode nos tornar realmente que se livraram de todos esses acontecimentos negativos que se originaram lá no capítulo 3 de Gênesis. Continuando, né, no 15, nós vimos no 14, né, que no choro lá, desculpa, mas no choro de Caim, ele diz, mas vamos me matar, e aí o Senhor realmente ele não faz algo que a gente acha que, não, o Senhor vai querer deixar ele à sorte, à mercê da sua desobediência. Não, Deus realmente, ele sempre age com misericórdia. Aí o Senhor vai dizer em 15, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs um sinal em Caim, para que o mesmo que ninguém o ferisse de morte, quem o encontrasse. Então vejo, irmãos, que o Senhor não age com justiça, age com grande misericórdia, ainda esperando que haja arrependimento. E aí, tudo isso, irmãos, culmina no versículo 16, que diz assim, retirou-se Caim da presença do Senhor. Então, irmãos, isso é algo trágico, né? Caim, por ele mesmo, ele decidiu se afastar da presença do Senhor. Nós precisamos realmente pedir ao Senhor que nos livre disso. Se é alguém que a gente jamais pode se afastar, é da presença desse maravilhoso Senhor. Até porque em nós habita o doce Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem realmente nos levado à presença do Senhor. Então, nós não podemos, né, sermos esta geração de Caim, que se retirou da presença do Senhor. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias tomar o sangue como nossa base e irmos diante do Santo dos Santos, cada vez mais ganhando a presença do Senhor. Então, continuando agora, nós vamos ler versículos 17 até o 25. Nós vamos falar um pouco agora da descendência de Caim, né? Essa descendência que nós vimos lá em Gênesis, né? Que, infelizmente, é a descendência do maligno. Então, o 17 diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas.
O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, acerca desses versículos que vão falar da descendência de Caim, eu gostaria da gente poder falar um pouco, né, dessa descendência de Caim, que é aquela descendência maligna, né, como nós já tínhamos visto lá em Gênesis capítulo 3. Então, primeiro, convidaria os irmãos, nós vamos para Judas capítulo 11. Vamos falar um pouco dessa descendência de Caim. Então, Judas capítulo 11. Judas capítulo 11 diz assim, ai deles, Judas capítulo, desculpe, irmão, Judas versículo 11, me perdoe, só tem um capítulo, versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então nós estamos abrindo, né, o caminho de falar um pouco de uma descendência, que é a descendência da serpente, né? Cujo primeiro, né, o primeiro descendente foi Caim. E aí, na sequência, eu gostaria de também fazer um paralelo, né? Nós temos aqui uma coisa muito interessante, por exemplo, Eva acreditava ser Caim o que seria o herdeiro. E aí é um paralelo muito interessante que nós podemos ver na palavra com relação a quando Saul foi designado rei. Os homens, naquela época, né, estavam cansados de não ter o rei e eles mesmos pediram a Deus que designasse um rei. Então, veja um paralelo entre Eva achar que aquele descendente seria o libertador, né, o que viria a restaurar todas as coisas, e lá na questão de Saul, quando aquele povo clamou por um rei. E aí nós podemos ir para 1 Samuel, capítulo 13, né? Saul é o rei, né, escolhido pelos homens, pelo aquele povo. E é interessante fazer um paralelo com esse Caim. Achava-se que Saul seria esse homem, né, ungido pelo Senhor, a que seria realmente o rei daquela nação, e não foi. Então, muito interessante esse paralelo. 1 Samuel, capítulo 13. Né? Vamos ver um pouquinho de Saul. 1 Samuel, deixa eu só encontrar aqui, me perdoe. 1 Samuel 13. Veja que lá no início, né, Samuel, assim, parece, desculpe, Saul, me perdoe. Saul parece realmente um homem, né, quieto, tranquilo, que não queria aparecer, mas isso, infelizmente, foi aos poucos mostrando quem Samuel é. Ou quem Saul é. Me perdoa que eu sempre estou trocando Saul por Samuel. Então, Saul, em 1 Samuel 13, diz assim, 1 Samuel 13, versículo 13. Aliás, vamos ler do 8 até o 13, diz assim, 1 Samuel 13, do 8 ao 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul,
trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então vejo, irmãos, o mesmo espírito de desobediência, não fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Descendência de Caim. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15, uma outra desobediência de Saul. Então, 1 Samuel 15. Tem assim, no versículo 11, né? O Senhor diz lá, 1 Samuel 15, o 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E aí vem aquele episódio, né, em que realmente Saul ali não obedece o que Deus tinha ordenado, né? E aí no versículo 19, Samuel vai dizer: por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Né? E aí o versículo 22, Samuel também diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos camelos. E o versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Né? Então, nós estamos nesse caminho da descendência de Caim, citando alguns, né, que, infelizmente, na sua história, adotaram o caminho da serpente. Nós podemos prosseguir também falando um pouco de Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Né? Então, 1 Samuel 17. Nós temos ali, dos versículos 4 ao 10. Então, 1 Samuel 17, do 4 ao 10, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vós servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Vejam, né? Essa da irreverência, da insolência, né? De coisas de Deus. Prosseguindo, nós podemos falar também uma coisa que está algumas porções do Testamento. Então vamos abrir em Mateus capítulo 12, 34. Eu estou falando sobre a descendência da serpente, né? Que começou em Caim. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 34, né? Nós temos mais uma referência sobre isso. Na época de Jesus, o Senhor dizendo, né?
esses são da descendência maligna. Então está lá, em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, o Senhor fala, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Também vemos isso em Mateus 23, 33. Mateus capítulo 23, versículo 33. Então, Mateus capítulo 23, versículo 33 diz assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E se a gente ainda acha que o Senhor não se referiu a eles como filhos do diabo, nós vamos agora em João capítulo 8, versículo 44. Aí não deixa dúvida alguma, irmãos. Então, João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. O Senhor diz claramente, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembram-se lá quando Caim, né? Foi o irmão Zé Augusto que saiu, né? Ah, voltou. Já voltei. Então, voltando àquela questão lá que eu disse que Satanás é o pai da mentira, lembra aquela mentira lá de Caim diante do Senhor, né? Quando o Senhor pergunta, onde é que está, né, teu irmão, né? E ele disse que não sabia, acaso eu sou o tutor dele? Não vejo. E aí, irmãos, culminando com essa desobediência, nós podemos ir até Apocalipse 16, para ver que há uma geração realmente que vai suportar, que não vai se arrepender, que mesmo com sofrimentos, não vai se render à misericórdia do Senhor, não vai se render ao sangue precioso do Senhor. Então, nós podemos abrir em Gênesis capítulo 16, aliás, desculpe, em Apocalipse capítulo 16. Então, Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Vejam como é interessante. Depois nós vamos ler o 10 e o 11. Então, versículo 8 diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então vejam, irmãos, como isso é impactante. Muitas pessoas acham que por muitos sofrimentos as pessoas podem ser levadas a se arrependerem, mas nós vemos pessoas aqui, infelizmente, filhos do maligno, que não vão se curvar diante desse sofrimento. Então nós precisamos ter esse discernimento. Por quê? Porque em Mateus 13, eu já estou em Mateus 13, 25, tem algo muito interessante. Então, Mateus capítulo 13, versículo 25. Só abrir aqui. Mateus capítulo 13, versículo 25. Que o Senhor vai contar aquela parábola, né, do joio e do trigo, né? Então, aqui é muito interessante, porque lá vai dizer, eu vou ler a partir do 24, né, até o 30, porque a gente tem que entender realmente que nós estamos assim no meio do joio e do trigo. E só o Senhor sabe quem é o joio e quem é o trigo. Então, lá diz assim,
no versículo 24 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-vos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ter discernimento de que nós convivemos entre joio e trigo, irmãos, e só o Senhor sabe distinguir, discernir quem é joio e quem é trigo. Porém, não podemos nos iludir e achar, como já vi alguns irmãos dizer, que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nós precisamos ter discernimento. Então, irmãos, voltando lá àquele relato, né, da descendência de Caim, então vamos voltar lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17 ao 25. Vou fazer alguns comentários acerca desses versículos, né? Pode deixar que o tempo ainda me é suficiente, ainda são 7h44, ainda me dá tempo. Então, lá no versículo 17 diz assim: e coabitou Caim com sua mulher. Então, irmãos, às vezes a gente fica, quem foi essa mulher de Caim? Irmãos, o Senhor criou Adão e Eva, né? Então não existia outro, a única família que existia era a decorrente de Adão e Eva. Então não podemos, né, nos iludir, não, apareceu alguém, uma mulher de qualquer... Não. Essa mulher que Caim coabitou com ela, com certeza era uma irmã, né, uma filha de Adão e Eva. E isso era natural naquela época, não havia nenhuma proibição disso. Então nós precisamos ter discernimento para não falar bobagem. Não, Caim arrumou essa mulher não sei aonde. Não existia. Foi de Adão e Eva que veio a descendência. Então, a gente sabe que depois de Caim e Abel vieram outros, né, filhos e filhas, né, de Adão e Eva, e dentre esses filhos e filhas, uma dessas irmãs foi aquela que Caim coabitou com ela. Isso é muito natural, nós precisamos ter esse entendimento, né? E aí nós vemos uma caminhada de Caim, né, que está realmente à parte, né, separado do Senhor, de procurar agora nas coisas, né, no mundo, nos prazeres do mundo, nas coisas, tentar preencher aquele vazio que ele, infelizmente, decidiu não ser preenchido pelo Senhor. Então, nós vemos aqui, na sequência, né, os filhos da geração de Caim, né, cada um procurando, né, na terra, nas coisas, preencher o vazio que só Deus pode preencher. E é interessante né, essa questão de que há também a repetição de alguns nomes, por exemplo, nós temos Enoque e nós temos Lameque, que também lá na descendência lá de Sete, nós vemos que tem esses nomes. E é interessante isso dizer que Satanás sempre procura imitar as coisas de Deus. E aqui não seria diferente, né? Tem uma questão muito interessante que eu gostaria de destacar nessa geração de Caim e fazer uma comparação interessante, né? Se nós formos contar a geração de Adão por Caim, né, contando Adão como primeiro, Caim como segundo, e na sequência, nós vamos ter como sétimo membro da geração de Adão, segundo Caim, a figura de Lameque. Né? Nós temos lá, naquela descendência de Adão com Sete, o sétimo ali é o Enoque. E há uma comparação muito interessante. Nós sabemos que Sete simboliza a perfeição. E veja que existe uma perfeição divina e existe uma perfeição maligna.
Então, nós vamos aqui observar esse, que é o sétimo da descendência, né, contando com Adão, a descendência de Caim, a descendência maligna, o sétimo é Lameque. E vejam que essa figura, né, Lameque, aqui cita, né, que Lameque tinha duas esposas. Então, lembra que Deus tinha dado a ordem, né? Todo homem um dia se unirá à sua mulher, né? Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e será um com ela. Esse Lameque aqui é o pai, né, da poligamia. Ele desobedece à ordenança que o próprio Senhor Deus deu de que o homem tomaria a sua mulher, né? Então, aqui interessante, nós nos debruçamos um pouco em cima desse Lameque, que é realmente o ápice da malignidade, né? Vamos ver um pouquinho. Lameque tem duas esposas, uma se chama Ada, interessante que Ada quer dizer adornada, e Zilá quer dizer esmaecida, não, o nome agora eu estou adorna, não, Ada é adornada e Zilá é alguma coisa como se ela fosse cobreada, e aqui traz, não, ornada é Adá, Ada é ornada, Zilá é esmaecida, aí mostra que isso aqui é a origem da cosmética, né? Então, veja, porque a gente vê, por exemplo, lá na descendência de Sete, não vai falar de mulheres, né? A gente não vê esse relato muito pontual de mulheres, de destaque das mulheres, e aqui a gente vê como isso é interessante, né? O homem fugindo de Deus, ele vai buscar prazer em tudo, prazer realmente na beleza da mulher, prazer realmente na questão de que, por exemplo, essa filha que diz aqui que essa Namá quer dizer que é uma mulher muito bonita. Então, vejam os destaques que o homem caído, o homem que se separa da presença de Deus, vai buscar. O homem vai encontrar um jeito de tentar preencher esse vazio, né? E é interessante, né, que esse Lameque, né, vejam como ele realmente é uma pessoa arrogante, porque ele diz assim: matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. Vejam que criatura, né? E ele, interessante, que vai lançar aquela questão, né? Porque Deus tinha dito que se alguém matasse Caim, teria um castigo de 7 vezes, né? Já esse Lameque, a arrogância dele, ele diz: 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, veja, irmãos, o que é possível, né, dentro de uma geração caída, o ápice da perfeição. E nós hoje convivemos, irmãos, com a geração de Lameques. Poderíamos agora ir para o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então, vejam, irmãos, essa geração de Lameque, aqui era só um Lameque, agora nós temos uma geração de Lameques. Então, está assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, irmãos, é como aquilo que foi lido lá em Eclesiastes: nada há de novo, tudo já foi um dia. E aí eu queria, com relação àquela questão do nascimento, né, do final ali, no caso, no versículo 26, aliás, do 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou.
A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Uma primeira observação que essa questão de invocar o nome do Senhor é chamar agora pelo Deus Jeová, não mais pelo aquele Elohim, né? Então, isso aqui é muito interessante. Agora, essa geração começa a buscar o Deus Jeová, e não o Deus Elohim, né? Há realmente um Deus presente em nossas vidas, um Deus que que foi, que é e que será, né? Um Deus de promessa. E para finalizar um pouco essa questão de Sete, eu gostaria de ler um outro conteúdo do irmão Pember, do livro As Eras Mais Primitivas da Terra, e aí eu vou estar encerrando, irmãos. Então, diz assim, esse conteúdo que eu vou fechar. Ele vai falar um pouco sobre a descendência de Sete, a posteridade de Sete. Diz assim, não obstante, quando nos dirigimos à posteridade de Sete, a cena muda de figura. Invejas, disputas e feitos de rebeldia e violência não estão mais diante de nossos olhos. Nossos ouvidos param de ser atacados pelos mugidos dos rebanhos, pelas melodias da música suave usada com a finalidade de apaziguar as consciências atormentadas, pelo barulho da bigorna, pelas ostentações dos fanfarrões orgulhosos e por todo o ruído misturado que provém de um mundo que vive sem Deus e luta para superar sua maldição. Porém, vemos um povo pobre e aflito, trabalhando duro, dia após dia, de acordo com a indicação recebida de Deus, a fim de conseguir comida da terra antipática, esperando com paciência até ele ser generoso e reconhecendo humildemente que sua mão o corrigia. Eles não têm parte na história da terra, que é inteiramente formada pelos descendentes de Caim. Como estrangeiros e peregrinos no mundo, abstêm-se dos desejos carnais, não constroem cidades, não inventam artes e não planejam divertimentos, porquanto não estão atentos à terra onde vivem, mas procuram uma melhor, ou seja, a celestial. Por fim, como podemos vê-la na alusão presente ao nome de Noé, Gênesis capítulo 5, versículo 29, eles têm continuamente a maldição que Deus enviou sobre a terra diante de si. E aqui eu encerro minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Amém.